Você que tem acompanhado esse canal já deve ter assistido a primeira, a segunda e a terceira parte dessa série de vídeos especiais contando a biografia do maior teólogo do século XX, o suíço Karl Barth. Se você ainda não fez isso e está encontrando este vídeo, a quarta parte, pela primeira vez, aqui na descrição desse vídeo tem os links dos vídeos anteriores. Assista cada um deles que eu tenho certeza que você vai gostar dessa série especial que nós produzimos para vocês. E agora nós vamos falar sobre a última etapa da vida de Karl Barth, entre os anos de 1945 até o seu falecimento em 1968. Então, assista esse vídeo até o final, que eu conto para você essa biografia. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e eu quero dar as boas-vindas a você no meu canal, lembrando para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e vamos juntos fazer teologia. Chegamos, enfim, ao final dessa série especial da biografia de Karl Barth, essa série que foi produzida em 4 vídeos semanais, e este é o último desses vídeos. Esta é a quarta parte da biografia de Karl Barth. Aliás, a melhor biografia já produzida sobre Karl Barth foi do seu secretário Eberhard Buschke, que não tem ainda em português, apenas em alemão ou em inglês. Não há ainda biografia de Karl Barth traduzida para o português, o que é uma pena. E enquanto não tem uma biografia traduzida, você vai acompanhando a sua biografia aqui no nosso canal. Essa última parte aborda os seus últimos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, e no vídeo anterior você viu como o nazismo trouxe consequências terríveis para a humanidade e também trouxe perseguições para o próprio Karl Barth, e ele acaba saindo e voltando para a Suíça, onde fica até o final da sua vida trabalhando na Universidade de Basileia, de onde ele se aposentou em 62. Mas o Barth continuou atento, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, aos acontecimentos políticos. Por exemplo, ele escreveu e lamentou profundamente as atrocidades cometidas pelas bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos no Japão. Barth chamou a bomba nuclear do pior de todos os males que a humanidade foi capaz de produzir e censurou veementemente aquele episódio. Além disso, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalistas e comunistas, o Barth não se precipitou, como muitos fizeram, de tomar partido dos Estados Unidos, o que não quer dizer que ele tenha tomado partido da União Soviética. O Barth entendeu que era necessário esperar um pouco mais, porque não era o mesmo contexto que era anteriormente, na época do nazismo, em que se sabia com clareza onde estava o mal e quem era o mal. Nesse outro momento do mundo bipolarizado, o Barth entende que a divisão entre capitalistas e comunistas, entre Estados Unidos e União Soviética, na verdade é uma intensa busca de poder, que tanto um lado quanto o outro querem ter mais poder e querem enfraquecer o máximo possível o outro lado. E o Barth diz que não vale a pena se filiar a qualquer um dos dois lados que esteja buscando apenas o poder pelo poder. O Barth denuncia algumas coisas que ele considera maléficas nos países comunistas, como a ausência de eleições livres, de democracia, mas também censura coisas que ele considera atrocidades no capitalismo. Não só as bombas nucleares, mas também um episódio que lhe marcou e que ele critica fortemente, que foram os Estados Unidos jogando toneladas e toneladas de alimentos ao mar porque não tinha mercado para quem vender. E Barth considera aquilo uma atrocidade, de fato era, num mundo com muitas pessoas morrendo de fome e aquele país jogando fora alimentos só porque não lhe daria lucro. E ele percebe que essa vertente do capitalismo também é diabólica, como outras vertentes que ele
viu no comunismo. Mas ele viu alguns aspectos interessantes dos países comunistas. Ele fez uma viagem à Tchecoslováquia e ele percebeu que como o comunismo não abraçava a religião como sendo uma política do Estado, nesses países o catolicismo não tinha uma proteção como ele encontra em outros países. Então isso dava uma liberdade maior para igrejas de outras tradições cristãs, o que poderia ser positivo para essas igrejas. O Barth, inclusive, escreve uma carta a um pastor e teólogo tcheco chamado Josip Hromadica, e ele troca algumas informações com esse pastor, assim como ele responde a um pastor da Alemanha Oriental. Esses textos estão numa obra importantíssima chamada Karl Barth, o Teólogo da Liberdade, de Daniel Cornu, da editora Paz e Terra. É uma obra muito antiga, mas que em sebos você ainda consegue encontrá-la. Em 1948, Karl Barth foi o palestrante principal da reunião do Conselho Mundial de Igrejas em Amsterdã, da Holanda. Essa reunião aconteceria antes, mas foi adiada por causa da Segunda Guerra Mundial. E naquela oportunidade, o Barth lamentou a ausência de Constantinopla e Roma, ou seja, a ausência da Igreja Ortodoxa Oriental e a ausência da Igreja Católica Romana, que ele achava que devia estar presente naquela reunião tão importante, principalmente no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Europa precisava se reconstruir e o cristianismo deveria ter uma palavra naquele contexto, e a palavra mais adequada era de união, era de apoio mútuo, era de reconstrução. Também é interessante a gente citar o encontro que Karl Barth tem com Billy Graham, o pregador norte-americano, estadunidense, faz uma dos seus eventos de pregação na Europa, passa pela Suíça, e alguém pede ao Karl Barth que ele recebesse na sua casa o Billy Graham para uma conversa. É interessante que naquele primeiro momento Karl Barth gostou bastante do Billy Graham, gostou da sua pessoa, teve uma boa impressão, uma boa simpatia pela pessoa do Billy Graham, mas parte dessa simpatia se perdeu no dia seguinte, em que Karl Barth o ouviu pregar. Karl Barth ficou muito escandalizado porque, na sua compreensão, o Billy Graham estava apresentando a pregação, apresentando a fé como se fosse um produto, e ele acha que aquilo não deveria ser feito daquela maneira. E outra coisa que Barth percebe é que a pregação de Billy Graham ela era muito triunfalista e tinha nenhum apego às questões sociais. E Barth entende que o papel do cristianismo também é a aproximação com os que mais sofrem, com os que estão em situação mais vulnerável. Outro encontro histórico também de Karl Barth é com Martin Luther King. Com esse sim, Karl Barth não fez, claro, nenhum adendo, nenhum porém, né? E Barth se encontrou com esse grande homem, com esse grande nome da teologia, inclusive. Ele está na lista dos 5 teólogos ganhadores do Nobel da Paz, que você deve assistir aqui nesse canal. E o Martin Luther King foi um pastor batista que lutou literalmente até a morte contra a segregação racial, contra o racismo, contra o preconceito que havia tão fortemente nos Estados Unidos da sua época, da década de 50, 60, e que até hoje não foi totalmente resolvido e ainda tem feridas profundamente abertas naquela nação. Barth se encontra com Martin Luther King e nutre, claro, muita admiração por aquele pastor batista estadunidense. Também é muito interessante a gente observar nessa última fase da vida de Karl Barth que em 1962 ele era, sem dúvida nenhuma, o maior nome vivo da teologia naquele cenário e foi convidado para ser um dos peritos a trabalhar no Concílio Vaticano II. Esse concílio teve um órgão de 23 teólogos não católicos que trabalhariam como peritos no Vaticano II e o Barth foi um dos convidados. Porém,
Calbart, infelizmente, não pôde aceitar esse convite, que ele queria ter aceito, mas porque ele já era um senhor naquela oportunidade e teve alguns problemas sérios de saúde, passou inclusive por algumas cirurgias naquele momento e não teve condições físicas de estar no Vaticano II, conforme ele gostaria de ter participado. Um teólogo que se destacou foi o Oscar Cullmann, né, que participou do Concílio Vaticano II, mas o Calbart, em 1966, já com 80 anos e recuperado das cirurgias e daqueles problemas de saúde que ele teve, ele fez questão de visitar o Vaticano. E no Vaticano ele foi recebido pelo Hans King, que o admirou até o fim da sua vida. Ele foi recebido pelo Joseph Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, que à época era ainda um jovem teólogo, e foi recebido pelo próprio Papa Paulo VI, com quem trocou alguns presentes. O Papa Paulo VI deu a ele réplicas das declarações do Concílio Vaticano II, e o Barth o presenteou com livros da sua autoria, né, e o chamava de irmão separado, que foi um termo adotado pelo Concílio Vaticano II para se referir aos protestantes que antes eram chamados de hereges. E Barth colocou entre aspas, que queria algo a mais, queria apenas irmão, né? Mas aquele encontro de Barth no Vaticano foi muito importante e o Barth continuou tendo muito interesse pela teologia católica produzida principalmente depois do Concílio Vaticano II. Na verdade, nos últimos anos da sua vida, o Barth ia um domingo na celebração católica, outro domingo na celebração protestante. Ele veio a falecer no dia 10 de dezembro de 1968 e o último telefonema ele deu na noite anterior para o seu amigo Eduard Turnesen e se despediu dizendo: ele vive, ele reina. Barth morreu aos 82 anos de idade e foi homenageado por lideranças de várias igrejas daquela época, como o secretário do Conselho Mundial de Igrejas, como da própria Igreja Católica através do Hans King e de várias outras lideranças do seu tempo. Também vale lembrar que o Calbart virou selo. Calbart foi capa da revista Time, que é uma importante revista até os dias de hoje, como uma personalidade do ano. E Calbart recebeu ao longo da sua vida 11 doutorados de honoris causa. Uma das histórias de Calbart também que me chamam muito a atenção é quando perguntaram para ele o que ele queria ser se não fosse teólogo. E ele respondeu que queria ser agente de trânsito, porque lhe fascinava a ideia de alguém que fica parado numa encruzilhada apontando para as pessoas o caminho correto que elas devem seguir, que é, na prática, o trabalho do teólogo também, né? Enfim, Calbart tem uma história muito importante, uma história muito instigante, e também quero me despedir nesse quarto vídeo da série com uma frase de Barth. Uma vez perguntaram a ele qual conselho ele daria para quem queria ser teólogo, para quem queria ser pastor, e ele respondeu: quem quer ser pastor precisa estar disposto e ter a coragem de dizer que Jesus é por nós e não contra nós. Que em Jesus Deus se torna nosso amigo e não nosso inimigo. E que Deus está ao lado da humanidade, inclusive nas suas mazelas, nos seus pecados e nas suas angústias. Deus em Jesus é nosso amigo e um pastor, uma pastora, precisa ter a coragem para dizer a todos e todas que Deus está por nós e não contra nós. E assim nós terminamos essa biografia de Calbart, e é claro que eu quero lhe pedir para que antes do vídeo termine você deixe o seu like aqui e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Se cuide, fique bem e até o próximo vídeo desse canal.